Fala galera, tudo beleza? Pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que eu confesso, nunca tinha pensado nisso. Será que faz sentido deixar herança para os nossos filhos? Deixar um dinheiro, pensar nos outros para quando a gente morrer, a gente deixar uma grana para os outros? Não faz. Eu vou falar sobre isso agora. Quem acompanha meu canal aqui sabe o quanto eu amo isto aqui, ó, livro. Meu Deus, como eu aprendo com isso aqui, galera. Isso é muito bom. E esses dias eu li esse livro que eu nunca tinha ouvido falar, mas me chamou a atenção a capa. O nome do livro é Morra Sem Nada, do Bill Perkins. Gostei muito desse livro. Sabe por quê? Porque, de fato, tem muito livro de educação financeira que é muito igual, é muito parecido. Esse livro também fala sobre assuntos financeiros, mas sobre coisas bem diferentes do normal. Qual que é o objetivo desse livro? Ensinar você a ter bastante dinheiro e, ao mesmo tempo, usufruir. Mas calma! Não é igual aqueles tontos falam: "Ah, a vida é uma só, vou torrar tudo". Não, isso aí é coisa de gente sonsa, que não tem educação financeira. Cachorro não tem gaveta, vou gastar tudo que eu possa morrer amanhã. Normalmente quem fala essa imbecilidade não morre e fica 80 anos morrendo, vivendo na pobreza, né? Qual que é a ideia desse livro? É falar sobre como a gente pode sim usufruir o nosso dinheiro de forma que a gente calcule mais ou menos, ele dá várias ideias e fórmulas aqui, para que a gente junte patrimônio, enriqueça, só que chega uma hora que a gente tem que começar a usufruir ele para que quando a gente morrer, a gente não tenha mais nada. Porque, realmente, é verdade, caixão não tem gaveta. Só que essa frase é dita num contexto por gente que não tem educação financeira. Ele vai falar o quê? O ideal é que você planeje para que você junte uma grana para que até o último dia da tua vida você curta bastante. O problema é que as pessoas querem curtir hoje e aí amanhã elas ficam pobres e morrem na pobreza. Então, ele vai falar. Só que aí você pensa, caramba, mas não é um negócio meio egoísta eu morrer sem nada? Eu vou torrar todo o meu dinheiro e vou pensar só em mim e não vou deixar nada para ninguém? Não é isso que ele fala e é isso que eu achei super interessante nesse livro. A parte que eu gostei demais foi a parte que ele fala que a gente tem sim que pensar nos outros, só que a gente tem que fazer o bem para os outros enquanto a gente está vivo. E aí ele dá vários exemplos. Primeiro, tem uma frase, eu não lembro muito bem a frase, mas ele fala alguma coisa tipo assim: a hora de fazer o bem é sempre agora. E se você tem essa mentalidade de eu vou juntar para quando eu morrer eu deixar dinheiro para as organizações, para o orfanato, para o hospital, você percebe que você já poderia estar fazendo isso agora, só que você está deixando para daqui a 20, 30 anos começar a fazer o bem? Então, quando ele fala morra sem nada, ele não está falando assim, gasta tudo com você e quando você morrer, esteja zerado. Não, ele está falando, faça tudo o que você tem para fazer, inclusive os atos de generosidade, enquanto você está vivo. Vamos lá. Eu tenho um sonho, Duda, eu estou prestes a lançar o meu instituto, que é o Instituto Primo Pobre. Por quê? Porque eu quero agora que eu estou ganhando dinheiro com o meu canal, com palestra, eu quero agora começar a fazer coisa social legal. Começar a construir orfanato, ajudar, ser mantenedor, ser embaixador, tô cavando poço. Imagina se eu pensasse assim, não, eu vou ficar juntando, e quando eu morrer, eu vou deixar um testamento com uma herança para que as pessoas possam pegar os milhões de reais que eu vou ter deixado para cavar poço. O problema é, as pessoas estão precisando de poço agora, não estão precisando daqui a 30 anos. Então esse é um dos raciocínios dele. Esse papo de deixar dinheiro para quando eu morrer for ser entregue para alguém, não faz sentido. Eu posso fazer isso agora, por que eu vou fazer só depois que eu morrer? E aí que entra a ideia de deixar herança para os filhos, que eu achei sensacional. Ele fala assim, qual que é o sentido de eu juntar para os meus filhos e quando eu morrer, os meus filhos terem acesso a isso, sendo que eu posso juntar e hoje, enquanto eu estou vivo, eu já ajudar os meus filhos? Aí ele dá um exemplo interessante, que é mais ou menos assim. Saiu na capa de um jornal lá dos Estados Unidos que uma senhora de
86 anos, eu acho. Ninguém sabia que ela era rica. Ela morreu e deixou uma herança para a filha. Acho que de uns, sei lá, 6 milhões de dólares, um bagulho assim. Aí foram lá entrevistar a filha, né? E falaram, e aí, você gostou? Ela falou, olha, eu gostei. Só que teria sido muito mais útil eu ter recebido esse dinheiro antes do que agora que eu já tenho 68 anos. Normalmente, um pai que deixa herança para o filho, o pai morre na faixa de 80 anos, o filho vai receber a herança quando o pai morre, só que quando o pai morre, o filho já tem 60 e pouco. Ou seja, o filho passou a vida inteira na pobreza, e aí quando tem 60 anos ele ganha herança. Não era mais inteligente essa mulher ter dado uma parte desses milhões a cada ano para a filha dela? Porque aí é como se a filha dela falasse assim, poxa, obrigado, eu gostei de ter recebido essa herança. Só que minha mãe tinha dinheiro pra caramba, eu não sabia, eu tava no maior perrengue, meu filho estudou numa escola ruim, eu morei por anos numa casa ruim. Se ela tivesse me dado uma parte desse dinheiro enquanto ela estava viva, eu teria dado uma escola melhor para o meu filho, eu teria dado uma casa melhor, morado numa casa melhor, e tem mais. Se a minha mãe tivesse dado esse dinheiro antes dela morrer, eu poderia ter curtido com ela. Faz de conta que você é uma pessoa pobre e teu pai morre com 80 anos e te dá uma herança. Legal, é sempre bom ganhar uma herança, mas você pensa, cara, se ele tivesse me dado esse dinheiro antes, eu poderia ter feito muito mais coisa, eu poderia ter viajado com ele, eu poderia ter passeado com ele, eu poderia ter feito outras coisas. Hoje teu filho tem 30 anos. Você vai dar herança para ele quando ele tiver 65? Quando ele já não tem mais o mesmo ânimo, o mesmo pique, a mesma vontade de viajar e curtir. E outra coisa, quando você deixa herança depois que morre, você está deixando dinheiro, só que você mesmo não está usufruindo aquele dinheiro com seus filhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser comprar esse livro, é muito bom, gostei pra caramba. Planeje a tua vida para que você, sim, monte um patrimônio, só que vai chegar uma hora que você tem mais que começar a usufruir, gastar, doar. Por quê? Porque a ideia é você juntar, e aí chegar um momento da tua vida que você já não vai viver 50 anos. Então você começar a calcular os seus gastos para que você viva bem, usufrua, faça filantropia, seja uma pessoa generosa, dê dinheiro para os seus filhos e quando você morrer, tudo de bom já tenha sido feito e você veja aquilo de bom que você conseguiu fazer porque você teve educação financeira. Pensou se você morrer e você doar um monte de dinheiro, milhões para hospital, orfanato e não ver nada? Não é muito mais legal você fazer isso em vida e ver o resultado do teu trabalho transformando vidas ou transformando a vida dos seus filhos? É essa que é a ideia. Compra esse livro, muito bom, tá bom? E vou deixar aqui na tela resumo de outros livros maravilhosos aí que mudam muito a nossa mente. E eu volto a dizer, galera, meu meio de aprendizado preferido, sem dúvida, livros. E compra o meu livro também, Deixa de Ser Pobre, que é o melhor livro de educação financeira para quem quer mudar de vida. Tamo junto!